Chegamos ao último vídeo deste curso, deste módulo especificamente. E aqui nós vamos fazer uma comparação, nós vamos tratar de PCR gene específico e PCR quantitativo, que basicamente é o PCR em tempo real, utilizando os princípios dos géis e das imagens de fluorescência. Eu vou trazer um exemplo aqui que está no dia a dia da nossa alimentação, o feijão, o feijoeiro. O feijoeiro, Phaseolus vulgaris, é uma espécie nativa da América Central e da América do Sul. E essa espécie possui 32 cromossomos no seu núcleo. Cerca de 587 milhões de nucleotídeos compõem o seu material genético. Basicamente, a espécie se divide em dois grandes conjuntos genéticos, o mesoamericano e o andino. E tem uma pequena região ali entre o Peru e o Equador que também, dependendo dos marcadores moleculares que foram utilizados, que se diferencia. Lembrando de uma coisa, o feijão não é nativo do território brasileiro. Aqui na América do Sul, ele ocorre do norte da Argentina até a Colômbia. Na América Central, principalmente no México e alguns outros países mais ao sul. E o que é muito claro no feijão é uma ampla diversidade genética, uma ampla variabilidade nucleotídica dentro do pool mesoamericano, que são feijões originários do México, América Central, comparativamente a uma baixa diversidade genética, relativamente falando, de materiais de origem andina, que ocorrem entre a Argentina e a Colômbia. Isso tem explicações evolutivas bastante discutidas, ainda passíveis de controvérsias nos estudos, mas que são paulatinamente esclarecidas à medida que mais estudos com sequenciamento de DNA são realizados. E nós conseguimos visualizar essa variabilidade contrastante em árvores filogenéticas como essa. Você já viu árvores filogenéticas lá no segundo módulo. E você vê, quanto mais ramificações, mais diversidade, mais diferentes são os espécimes das amostras analisadas. Note que, nessa imagem que é apresentada, o grupo mesoamericano apresenta mais variabilidade, enquanto que o grupo andino possui baixa diversidade, como se fosse uma linha com várias amostras geneticamente bastante semelhantes entre si. Essas diferenças são ainda mais marcantes quando nós comparamos materiais domesticados com os selvagens. Domesticados são aqueles que foram selecionados para características de interesse, como tempo de cozimento, coloração e outras propriedades como resistência a doenças e diversos aspectos nutricionais. Quando o homem fez seleção artificial, melhoramento de espécies agrícolas, ele basicamente selecionou os materiais que mais lhe interessavam. Selecionou, portanto, algumas variantes, alguns alelos específicos, estreitando a variabilidade genética dentro de materiais domesticados, comparativamente aos selvagens. Frequentemente, quando você compara materiais selvagens, populações naturais, com materiais domesticados, a diversidade genética geralmente é maior no material selvagem. Os tamanhos das sementes são bastante variáveis, as cores, as formas. Frequentemente, feijões andinos são maiores. Feijões mesoamericanos, mesmo os domesticados, também costumam ser menores. Só que os selvagens são especialmente pequenos. Mas por que eu falei tanto sobre diversidade do feijão num módulo como esse? Justamente porque vou trazer um exemplo de aplicação de PCR quantitativo, de PCR em tempo real para genes específicos e como a diversidade genética influencia nas análises. Basicamente, aqui nós vamos tratar do exemplo de genes DREB, que são genes responsivos a estresses abióticos. Calor, frio, falta de água,
excesso de água, diversos outros fatores ambientais que causam estresse a plantas como o feijoeiro, alterando a expressão de genes como estes. Aqui você vê o exemplo, um esquema de 4 genes do tipo DREB, com diferentes comprimentos de nucleotídeos e que revelam diferentes níveis de variação nucleotídica, ou seja, de mutações presentes quando se comparam amostras de diferentes plantas de diferentes locais. Particularmente, um dos genes é o PV, de fazeolos vulgares, DREB6B. Esse gene, conforme vocês estão vendo nessa figura, apresenta uma variação nucleotídica considerável, considerando esse tipo de gene. Os pontinhos que você vê ao examinar colunas mostram identidade de bases em relação à primeira linha, ou seja, todos os pontinhos indicam regiões que são idênticas entre as amostras que estão sendo comparadas. Vocês estão vendo nas linhas os nomes de diversas cultivares, variedades de feijão que são cultivadas ou mesmo selvagens e que estão sendo comparadas quanto à sua sequência do gene DREB6B entre si. Quando existem algumas bases diferentes que vocês estão verificando nessa imagem, indica que há diferenças entre as amostras que estão sendo comparadas e elas estão sendo ressaltadas. E é marcante, frequentemente nos estudos com feijoeiro, a diferença entre materiais andinos e mesoamericanos. Essa figura mostra alguns nucleotídeos que são idênticos entre os mesoamericanos, enquanto que eles diferenciam majoritariamente ou totalmente de todos os andinos que estão sendo comparados aqui nesse conjunto de amostras. Veja, por exemplo, essa região que foi destacada em vermelho. Existem 3 regiões diferentes entre os 2 pools gênicos. Logo no começo, a primeira diferença é de uma base T presente em todos os genótipos mesoamericanos, enquanto que nos andinos outra base está no seu lugar, a base A. A segunda posição que varia também apresenta o mesmo tipo de mutação. Os mesoamericanos têm a base T, os andinos têm a base A. E a terceira mostra que os andinos têm a base A, enquanto que os mesoamericanos têm a base C. Notem que as letras, as bases diferentes são mostradas comparativamente à primeira sequência que é colocada, a sequência mais de cima que a gente usa como uma referência de comparação. Ou seja, existem diferenças nucleotídicas entre os mesoamericanos e os andinos. Quando você for desenhar um primer que englobe justamente essa região que tem mutações, é possível que ele consiga amplificar, por exemplo, se você se basear na sequência de um material mesoamericano, nessa região de mutações, é possível que o primer consiga se ligar no mesoamericano, permitindo que você detecte amplificação, mas no andino, devido a ter 3 posições com diferenças, esse primer provavelmente não vai se ligar. É como se não tivesse material genético disponível ali, embora há. No entanto, essas diferenças que existem entre os mesoamericanos e os andinos criam para os primers o que nós chamamos de mismatches. Ou seja, essas diferenças entre os andinos e os mesoamericanos criam para os primers o que a gente chama de mismatches. Um mismatch vai acontecer quando o primer não consegue se ligar à sequência complementar porque existem mutações, ou seja, diferenças que não permitem a complementariedade exata de todas as bases com o molde. E é o que acontece em 3 posições para esse primer. No mesoamericano ele consegue se ligar, porque todas as posições são idênticas. Agora, no andino, ele não conseguirá se ligar por existirem 3 mutações nessa região que o primer foi desenhado. E isso vai se refletir nos resultados visuais de uma PCR. Lembra quando nós tínhamos microsatélites ou outras técnicas que a gente visualizava isso num gel? Bom,
O primer que foi desenhado nessa região de mutações, claramente aqui nessas amostras, gera uma banda, um fragmento específico de tamanho conhecido, ou pelo menos estimado, que evidencia amplificação nas amostras mesoamericanas, mas não nas andinas, conforme você está vendo na imagem. Em contrapartida, um segundo primer, que foi desenhado em uma região que não apresenta mutações, consegue realizar a amplificação de todas as amostras, porque a região onde ele foi desenhado não apresenta mutações. Então esse é um ponto muito importante para se considerar ao desenhar primers. Voltando, veja que os mismatches acabam por impedir a amplificação nos andinos e propiciar a amplificação nos mesoamericanos, já que o par de primers foi desenhado justamente com base na sequência de um material genético mesoamericano. E aqui é onde você vê esse resultado. Você tem amplificação em alguns e não nos andinos. Aqui você também tem um resultado de uma amplificação que foi feita em amostras de DNA complementar. O que significa isso? Que se extraiu RNA do tecido e que foi sintetizada a primeira fita, o primeiro filamento de DNA complementar ao RNA, de modo que pudesse ser feita uma PCR. A PCR sempre é feita com base em algum tipo de filamento de DNA, seja ele de fita simples, como neste caso, quando ele é sintetizado a partir de RNA, ou de fita dupla. E aí o primer, que se liga a uma região que tem mutações entre os grupos, gera esses mismatches nos andinos, enquanto que primers que são desenhados em regiões que não contêm mutações conseguem realizar amplificação independente de ser andinos ou mesoamericanos. E será que isso se reflete nos resultados de PCR em tempo real? Com certeza. Notem aqui a curva de amplificação que compara um genótipo mesoamericano, o BAT93, e um andino, o JALO EEP558. O primer flanqueando, o primer que se liga a uma região que contém mutações, conseguiu amplificar, conseguiu produzir curvas de amplificação no genótipo mesoamericano. No entanto, no genótipo JALO, que é andino, vocês podem ver que a curva só começa a acender lá no finalzinho, indicando que o primer provavelmente se ligou nele mesmo e produziu algum produto residual. Mas, de fato, o primer não conseguiu realizar a amplificação do material genético dessa região do JALO justamente devido à ocorrência do mismatch, a não ligação apropriada devido à ocorrência de mutações. Agora, quando você usa o primer alternativo, que cobre uma região que não apresenta diferenças nucleotídicas entre os dois genótipos, o andino e o mesoamericano, você consegue gerar uma curva de amplificação nos dois genótipos. E mais, você consegue evidenciar diferenças entre amostras. Você está vendo nestas duas imagens, tanto do BAT quanto do JALO, que existem dois conjuntos de amostras com curvas que se unem proximamente, mas que têm uma distância de uma amostra para outra. A amostra que apresenta uma ascendência de curva antes da outra possui uma quantidade de DNA originalmente maior. E isso nos dá indícios de que a expressão daquele gene ou que a quantidade daquele gene na amostra era maior do que aquela curva, por exemplo, no BAT, que subiu depois, num ciclo posterior. Enquanto que quando você tem um primer que consegue amplificar todas as amostras, na curva de amplificação, tanto um genótipo quanto o outro, que representam os dois pools, permitem detectar produto de PCR, com curvas ascendentes, chegando a um platô. E quando você compara amostras diferentes, como eu já falei, você consegue ter indícios de diferenças relativas de expressão de uma amostra em relação à outra,
de um genótipo em relação ao outro. Um gráfico como esse mostra quanto um gene variou em relação a um controle ou em relação a uma amostra que está sendo comparada. Será que a expressão aumentou? Será que a expressão diminuiu? Então, a técnica de PCR em tempo real serve para quantificar produto gênico, para detectar, diagnosticar mutações, genes específicos, diferenças que existem entre materiais genéticos, conforme nós vimos até agora. E bom, esse foi o último vídeo do nosso curso. Espero que você tenha aproveitado para aprender um pouco sobre como a genética é aplicada no nosso cotidiano. Não deixe de acompanhar os materiais que nós divulgamos junto a esse curso, de fazer os exercícios para completar o seu curso. E muito obrigado pela sua atenção.